Saudações pessoal, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. E esse é um exercício que fala sobre variação de entalpia. Bom, aqui temos, calcule a variação da entalpia para o processo e temos uma equação química aqui em cima. Essa equação química ela não está balanceada. Então, antes da gente analisar a variação da entalpia, a primeira coisa que a gente precisa fazer é balancear essa equação química, tá? Se você tem muita dificuldade em balanceamento de equações, aqui embaixo desse vídeo eu vou colocar um link de uma playlist que eu fiz aqui no canal sobre balanceamento de equações químicas, tá bom? Você dá uma olhadinha lá e você fica melhor nisso. Agora, se você já manja, então dá uma olhada aqui, ó. A gente tem quantos átomos de carbonos antes dessa setinha aqui? Antes das setinhas, a gente fala que nós temos o lado dos reagentes. E depois da setinha, do lado direito da setinha, a gente fala que temos os produtos da reação. Bom, do lado dos reagentes, a gente tem 3 átomos de carbonos. E do lado dos produtos, eu não tenho nenhum número na frente do átomo de carbono. Significa que eu tenho um átomo de carbono apenas. Para que eu tenha a mesma quantidade, eu vou colocar um 3 aqui na frente. Esse 3 vai multiplicar pelo número 1, fazendo com que eu tenha 3 átomos de carbono, tanto do lado dos produtos quanto do lado dos reagentes, beleza? Então a gente já balanceou o átomo de carbono. Agora a gente vai ver como que a gente vai balancear o átomo de hidrogênio e, por fim, o átomo de oxigênio. O átomo de hidrogênio, do lado dos reagentes eu tenho 8, lá do lado dos produtos eu só tenho 2. Que número eu coloco aqui na frente que multiplicado por 2 vai dar 8? Número 4, né? Então, 4 vezes 2 dá 8. Agora, a gente vai analisar o átomo de oxigênio. Lembrem-se que esses valores que eu coloco aqui na frente, ó, esse 4, ele não multiplica só pelo 2 do hidrogênio, mas ele também multiplica pelo oxigênio, que aparece uma única vez. Quanto que dá 4 vezes 1? 4 vezes 1 é igual a 4, né? Então, aqui ó, eu tenho 4 oxigênios só na molécula de água do lado dos produtos. E na molécula de CO2 eu tenho 3 vezes 2, eu tenho então 6 átomos de oxigênios aqui, beleza? 6 mais 4 dão 10 oxigênios do lado dos produtos. Lá do lado dos reagentes eu tenho o número 2. Que número multiplicado por 2 vai dar 10? Número 5, né? Então eu vou precisar colocar um coeficiente estequiométrico igual a 5. E aqui pronto, nossa equação está balanceada. A equação fica balanceada dessa forma aqui. Uma molécula de C3H8 mais 5 moléculas de O2, que são moléculas de oxigênio, vão produzir 3 moléculas de CO2 e 4 moléculas de H2O, que é a molécula de água, beleza? E aí vocês podem conferir que o balanceamento foi feito aí com êxito. Bom, agora vamos lá. Como é que vai funcionar para a gente calcular a variação da entalpia? A gente vai ter que prestar atenção nesses valores que são tabelados e que foram dados para a gente. Olha só, o primeiro valor diz que para você formar uma ligação carbono-hidrogênio, ou para você romper uma ligação carbono-hidrogênio, você precisa de 413 kilojoules. Eu esqueci de colocar os kilojoules aqui, ó, mas todos eles são kilojoules por mol de energia. Para você formar ou para você romper uma ligação dupla oxigênio-oxigênio, você precisa de 498 kJ por mol de energia. E assim por diante, beleza? Eu vou apagar esse por mol aqui, mas todos eles são kJ por mol. Agora olha só, a gente vai analisar a nossa equação química. Essa molécula aqui, ó, que eu tenho 3 átomos de carbono, ela é chamada de propano. Tá? Essa molécula é a molécula do oxigênio, essa é a molécula do dióxido de carbono e essa é a molécula da água. Uma coisa que você tem que saber fazer para resolver esse tipo de exercício é você saber montar a estrutura da sua molécula. Você tem que entender como a sua molécula é, como é a fórmula estrutural dela, porque se você não souber como é a sua molécula, você não vai saber a quantidade de ligações que você vai romper e a quantidade de ligações que você vai formar, tá? Então, olha só, essa molécula C3H8, ela é dessa forma aqui, ó. São 3 átomos de carbonos e 8 átomos de hidrogênios, tá? Assim como está dizendo nela. Os 3 átomos de carbonos, eles se ligam entre si e eles podem se ligar mais 3 vezes cada um deles.
Na verdade, ó, cada átomo de carbono faz 4 ligações. Observem que ao redor de cada C eu coloquei 4 tracinhos. Cada carbono se liga 4 vezes, beleza? Os átomos de hidrogênio eles se ligam uma única vez. Então, basicamente, a nossa molécula é dessa forma aqui, ó. São átomos de hidrogênios fazendo uma ligação com átomos de carbono e todos os átomos de carbono aí estão fazendo 4 ligações químicas, beleza? Mas, olha só, essa molécula ela aparece quantas vezes? Uma única vez, porque o coeficiente estequiométrico do meu balanceamento é 1. Olha a importância disso daqui, tá? Agora, o oxigênio, O2. Como que é a molécula de oxigênio? São 2 átomos de oxigênio ligados entre si por uma dupla ligação. E eles aparecem, ó, 5 vezes. Vocês estão vendo de onde eu estou tirando isso? Do coeficiente estequiométrico, lá do balanceamento de equações químicas, tá? Então, vem aqui, 4, falta mais uma, 5 vezes. Beleza. Agora, a gente vai montar o lado dos produtos. Lá do lado dos produtos, eu tenho o CO2, que é um átomo de carbono ligado a 2 átomos de oxigênios a partir de ligações duplas. Então, isso acontece 3 vezes, tá? A gente vai representar, então, 3 moléculas de CO2. E a terceira molécula aqui. Beleza. E uma molécula de água aparece em 4 vezes. Então, a gente vai representar a molécula de água. É um oxigênio ligado a 2 hidrogênios, não é? Só que isso 4 vezes porque eu tenho esse número 4 aqui na frente, que veio do balanceamento. Por isso eu falei para vocês lá no início, se tiver dificuldade em balanceamento, dá uma olhadinha no primeiro... Não sei se vai ser o primeiro link não, tem os cursos antes. Depois dos cursos, o primeiro link que vai ter na descrição é o link que vocês vão ter dos balanceamentos, tá? Vocês vão ver uma playlist sobre isso caso vocês tenham dificuldade. Sem saber balanceamento, fica muito difícil resolver isso aqui. Pronto, montamos toda essa de estrutura. E agora, professor? Olha só, a fórmula diz para a gente o seguinte, que a variação de entalpia ela é igual à entalpia que a gente tem dos reagentes, tá? Menos a entalpia que a gente tem dos produtos. Entalpia é uma energia, então eu quero saber qual é a variação de energia nessa reação química, basicamente isso. Sempre que você estiver olhando para o lado dos reagentes, o lado dos reagentes é antes dessa setinha aqui, tá? É onde a gente tem o oxigênio e o propano, beleza? Então, olha, do lado dos reagentes, você vai precisar fornecer energia para o seu sistema para que esse sistema aqui, para que essas moléculas que estão desse lado aqui, elas ganhem tanta energia que elas rompam as ligações químicas que elas têm. Essas ligações que elas têm que quebrar. Todas as ligações aqui vão precisar ser quebradas para que a gente possa formar novas ligações químicas do lado aqui dos produtos, beleza? E a água também. Então, como que isso vai acontecer? A gente precisa fornecer essa quantidade de energia aqui. Mas é a quantidade de energia que cada ligação faz é diferente. Por isso a gente tem essa tabela, não precisa decorar ela. Olha só, do lado dos reagentes, como a gente absorve energia, a gente vai colocar sempre um sinal positivo. Toda a resposta que a gente tiver do lado dos reagentes é positiva. Do lado dos produtos, as ligações elas são formadas e liberam energia. Então a gente vai colocar um sinal negativo. Então, para mim quebrar uma ligação química, eu preciso fornecer energia. Fornecer energia é um processo positivo. Quando eu vou formar uma ligação química ou outra ligação, qualquer ligação química que eu estou formando lá dos produtos, é um processo que a ligação, a energia vai ser negativa, tá bom? Então, basicamente, olha o que a gente vai fazer aqui. Ligação carbono-carbono. Tem ligação carbono-carbono aqui do lado dos reagentes? Tem. Lá do lado dos produtos, tem carbono ligado com carbono? Não. Tem o carbono ligado com oxigênio, mas eu não tenho carbono ligado com carbono. Não tenho ligação aqui. Então, o que acontece? Eu tenho que quebrar todas as ligações carbono-carbono. Qual é a energia que a gente tem da ligação carbono-carbono? Primeiro, quantas ligações de carbono-carbono a gente tem? Temos 1, 2. Então, a gente vai quebrar essa e essa ligação. 2 ligações. Marca isso na sua cabeça. Vai quebrar 2 ligações. Qual que é essa energia, carbono-carbono? Vamos procurar aqui, essa daqui. 348 kJ por mol. Beleza?
Então você vai vir aqui embaixo e vai colocar o seguinte: uma ligação carbono com carbono tem uma energia de 348, né? Kilojoules por mol. Não vou ficar colocando não, mas é essa unidade que vocês utilizam, beleza? Aí você vai fazer o seguinte: a gente não rompeu duas ligações, essa ligação e essa ligação, então você vai multiplicar esse valor aqui por 2. Quanto que dá 348 vezes 2? Dá 696. Então você vai marcar que é 696 positivo, porque está do lado dos reagentes. Tem mais ligação para quebrar? Tem, vixe, tem um monte. Olha só, ligações carbono e hidrogênio. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente vai romper as 8 então. Qual que é a energia da ligação carbono e hidrogênio? A energia que a gente achar, a gente vai multiplicar por 8, porque a gente vai romper 8 ligações carbono e hidrogênio. Vamos lá, ó. Carbono e hidrogênio é essa energia, 413. Então você vai vir aqui embaixo, vai multiplicar 413 vezes 8. Quanto que dá 413 vezes 8? Dá 3.304. Então, mais, porque a gente está do lado dos reagentes, lembra disso. Aí volta lá embaixo, 3.304. Ótimo. E agora, falta a gente quebrar mais quantas ligações lá do lado dos reagentes? Ó, tem essas ligações oxigênio e oxigênio aqui para romper. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Rompemos elas. Vocês estão vendo que a gente vai romper tudo? Então, rompi as 5 ligações. Quanto que é a energia da ligação dupla? Ó, oxigênio e oxigênio. É 498. Então, você vai pegar aqui 498. Vai multiplicar por 5, porque essa é a ligação oxigênio e oxigênio, tá? Essa é a energia para romper uma. Como são 5, a gente multiplica por 5. Por isso que eu estou multiplicando pela quantidade de vezes com que elas aparecem, tá? Aí você vai ter o resultado de 2.490. 2.490. Positivo porque está do lado dos reagentes ainda. Aí você vai somar todos esses valores que estão do lado dos reagentes. Ó, pega o 2.490, o 3.304, o 696 e soma os 3. Junta os 3, você chega na entalpia dos reagentes. E ela vai ser igual a 6.490, tá bom? 6.490 kilojoules por mol. Por mol. Beleza. Agora a gente vai olhar lá do lado dos produtos. É a mesma coisa. Mesminha, professor? Mesminha. A única coisa que muda é que ao invés do resultado sair aqui ó, com um valor positivo, agora vai ser um valor negativo. Ó. Em vez de ser positivo, vai ser um valor negativo. Então, olha só. Quantas ligações carbono, oxigênio eu fiz? Eu formei 1, formei 2, formei 3, 4, formei 5, formei 6 ligações duplas carbono-oxigênio. Então, eu vou vir aqui em cima, ó, carbono-oxigênio, uma ligação dupla tem essa energia aqui, ó, 744. Então, você vai vir aqui, menos agora 744 vezes 6, tá? Por que menos, professor? Lembra, a gente está agora do lado dos produtos, estamos depois da setinha, tá? Não estamos mais antes. Então, menos 744 vezes 6 dá menos 4.464, beleza? É kilojoule mol, mas eu não vou colocar aqui por enquanto não, vou colocar só lá no final. Aí, ó, ligações oxigênio e hidrogênio. Qual a energia delas? Ó, oxigênio com hidrogênio é 462. Então, a gente vai pegar essa energia de menos 462. Observa que eu coloco menos porque é do lado dos produtos. Se fosse lá do lado dos reagentes, eu colocava mais. Mas é do lado dos produtos, né? Quantas ligações foram formadas? Ó, 1, 2 aqui, 3, 4 aqui, 5, 6 aqui, 7, 8 aqui. Então, menos 462 vezes 8. Qual é o resultado disso daí? O resultado vai ser 3.696. Na verdade, menos 3.696. Vou pegar esse valor e vou somar com 4.464. Quanto que vai dar isso daí? Vai dar menos 8.160. Essa é a entalpia dos produtos, tá bom? Aí, lembra da fórmula lá em cima? Ó? Entalpia dos reagentes menos a entalpia dos produtos. Esse é o valor do ΔH que você está procurando. Então, o ΔH
é igual à entalpia dos reagentes menos a entalpia que a gente tem para os produtos. Basicamente, a variação de entalpia é igual. Qual que é a entalpia dos reagentes? A entalpia dos reagentes é 6.490, não é? Então, vamos colocar aqui 6.490 menos o 8.160. Quanto que dá o resultado disso daí? Vai dar menos 1.670. Menos 1.670. Beleza? Quilojoules, que eu não estava colocando, mas é bom colocar lá no final, tá? Quilojoules por mol. Esse aqui é o nosso ΔH, a variação de entalpia. Belezinha? Então, basicamente é isso daí. E é assim que a gente faz o cálculo para qualquer exercício desse. Ah, você troca a molécula. Você pode trocar a molécula, mas é só você olhar os valores aqui de cima que estão nessa tabelinha. E essa tabelinha você vai ter na sua prova, você vai ter nos seus exercícios. Você tem que ter esses valores. Ninguém decora isso não. Só que você não pode esquecer de que se está do lado dos reagentes é positivo. Se está lá do lado dos produtos, o valor você vai usar negativo. É o mesmo valor. Só que você tem que usar negativo no lado dos produtos e positivo do lado dos reagentes. Depois você vai subtrair um valor final dos reagentes pelo do produto e pronto, você chegou na sua resposta final, beleza? Bom, então basicamente é isso daí. Eu espero que vocês tenham curtido, espero que tenham gostado dessa videoaula. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo, de compartilhar em suas redes sociais e tudo mais, beleza? Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula aqui no Estuda Mais.